Mitchell, vamos começar esse talk com uma pergunta. O que você quer ser quando envelhecer? Não, eu não estou falando daquela resposta da infância, quando a gente dizia que queria ser astronauta, bailarina, jogador de futebol, sei lá. Eu estou falando da vida depois dos 60, 70, dos 80, quando os fios de cabelo já não escondem mais a prata do tempo. Quando o corpo fala mais devagar, mas a alma canta cada vez mais alto. E aí, essa pergunta pode parecer estranha, no mínimo pouco usual, mas esse é justamente o convite que o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, nos faz. Repensar o envelhecer, não como perda, mas como caminho, não como ausência, mas como presença, não como fim, mas como uma etapa de transformação. Bora falar sobre isso? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Bom, vamos começar com a realidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o mundo está envelhecendo em um ritmo nunca visto antes. Hoje, somos mais de 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos, grupo no qual eu me incluo. E a previsão é que esse número dobre até 2050. No Brasil, de acordo com o IBGE, são mais de 32 milhões de idosos, representando 15% da população. Esses números não são apenas estatísticas. Eles dizem que o envelhecer deixou de ser exceção e se tornou regra. Que viver mais é uma conquista da ciência, da medicina, das políticas de saúde pública, mas também um desafio. Como viver mais com qualidade? Como envelhecer sem que isso signifique perder dignidade, projetos, beleza, pertencimento? É verdade que o corpo muda. As articulações reclamam, a pele perde elasticidade, o metabolismo desacelera. Mas a ciência mostra que a idade cronológica não precisa ser sinônimo de decadência. Estudos científicos recentes apontam que a idade biológica, aquela que de fato mostra como o corpo está, pode ser muito menor do que a do calendário. Genes, inflamações, hábitos de vida, tudo isso influencia. E mais, a mente pode florescer no envelhecer. Muitas pessoas relatam que depois dos 60 encontraram mais liberdade. A liberdade de não precisar provar mais nada para ninguém. A liberdade de escolher melhor os vínculos, de rir de si mesmo, de valorizar o que realmente importa. Amichers, quantos de nós conhecemos alguém que, ao se aposentar, começou um curso novo, aprendeu uma língua, fez uma viagem sonhada e até se apaixonou novamente? O tempo, quando acolhido, pode ser fértil. Porém, como nem tudo são flores, atualmente a gente enfrenta uma questão muito importante, a gerontofobia, ou o preconceito contra o envelhecimento. A sociedade atual idolatra a juventude, os tais corpos perfeitos que conduzem ao prazer e, consequentemente, ao poder. As rugas são vistas como inimigas e não como marcas da vida. Ser idoso muitas vezes acaba significando ser invisível, incapaz ou ultrapassado. Esse olhar reducionista nos empobrece muito, porque quem carrega anos carrega também histórias. E toda história tem um valor que não se mede em número de seguidores, mas em etapas de vida. Os brasileiros costumam ter uma relação bem complicada com o passar do tempo. Mulheres, via de regra, desenvolvem um verdadeiro pânico de envelhecer que está associado, sobretudo, à sua aparência. Já os homens cultivam o medo da dependência física e da impotência. O olhar que nós temos hoje não corresponde mais ao que era a velhice antigamente. É um olhar do século XIX para quem está vivendo no século XXI. Mas chegar bem à velhice não é chegar com aparência jovem, até porque, vamos combinar, quanto mais a pessoa se perde em atitudes, mais ela parece qualquer coisa.
menos jovem. Será que não está mais do que na hora de virar a chave, de enxergar que o tempo não tira a beleza, ele revela outra beleza? Uma beleza que não está na pele esticada, mas no olhar profundo, que não está no corpo atlético, mas no gesto sábio, que não está na ausência de marcas, mas justamente nelas que registram risos, lágrimas, conquistas, perdas e recomeços. Um estudo realizado pela doutora em enfermagem Renata Evangelista Tavares em 2017, intitulado Envelhecimento Saudável na Perspectiva do Idoso, uma revisão integrativa, possibilitou compreender que a percepção do idoso sobre o envelhecimento saudável está dividida em 4 áreas, ou dimensões, como a autora chama: dimensão biológica, psicológica, espiritual e social. Na dimensão biológica, fica evidente a necessidade de adotar hábitos e comportamentos inerentes ao estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, controle de estresse, além de evitar tabagismo e bebidas alcoólicas para ter um bom envelhecimento. Já na dimensão psicológica, os idosos apontam o otimismo e a felicidade como fatores importantes para o envelhecimento saudável. Envelhecer também traz uma dimensão mais profunda, a da espiritualidade, não apenas no sentido religioso, mas no sentido de propósito. A pergunta que muitos fazem nessa fase é: qual o legado que eu quero deixar? E aqui, a gente não está falando apenas de grandes feitos. O legado pode estar no modo como nós criamos nossos filhos, no cuidado com a comunidade, na forma como a gente transmite os nossos valores. Pode estar em histórias contadas, em receitas compartilhadas, em abraços dados. O envelhecer nos convida a olhar menos para a velocidade e mais para a profundidade. Menos para o ter e mais pro ser. Na dimensão social, o estudo destaca as relações sociais com famílias, amigos e companheiros, demonstrando uma necessidade de se receber apoio e, simultaneamente, de apoiar e contribuir, principalmente com trabalhos voluntários. Esse estudo também reconhece que o ambiente econômico e social é capaz de restringir ou expandir essas oportunidades e, como consequência, interferir no comportamento da população. Os resultados mostram que é essencial ter um projeto de vida. Na verdade, ter projetos é ter juventude. Quem tem algo esperado amanhã, mantém viva a chama do hoje. Pode ser algo grandioso, como escrever um livro, abrir um negócio, cuidar de uma horta. Ou algo simples, como encontrar os amigos toda semana para jogar dominó, fazer caminhadas ou preparar um almoço em família. E o humor? O humor é talvez um dos maiores segredos da longevidade. Pesquisas apontam que rir fortalece a imunidade, melhora a memória, alivia a dor e reduz o estresse. E eu vou te dizer uma coisa: quem ri de si mesmo é de uma sabedoria inenarrável. Não com palhaçada, a gente não está dizendo que a pessoa no envelhecer tem que virar um palhaço, mas saber rir das suas aventuras e das suas desventuras. Quem envelhece com leveza, envelhece melhor. Mas talvez o fator mais poderoso de todos seja os vínculos de afeto, de amizade, de companheirismo, porque envelhecer sozinho é muito mais pesado. Mas envelhecer cercado de gente que nos ama é como caminhar em um terreno macio, cada passo fica mais leve. Quando os filhos crescem e vão cuidar das próprias vidas, a sensação de solidão pode ser grande. É aí, mais do que nunca, que as amizades têm um papel salvador. Viajar com os amigos, ou ir ao cinema, ou tomar um café, o programa vai do gosto de cada um. Mas é bom saber que se tem companhia, nem que seja para sentar no sofá e assistir a novela. Por isso, vai aqui um conselho: não descuide das suas amizades. Arranje um tempo para sair de vez em quando, bater um papo. Seus amigos podem ser uma grande fonte de alegria. Nós também não podemos esquecer que ter tranquilidade financeira ajuda muito. Não é preciso ter muito, mas é fundamental ter o suficiente para se fazer o que gosta.
E apesar dessa ser uma questão individual, vale a pena lembrar que um bom planejamento financeiro está diretamente relacionado a outros aspectos fundamentais, como saúde, autonomia, liberdade e segurança. No Brasil, esse conforto no planejamento é um pouco mais difícil e restrito a uma determinada camada social. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que pelo menos 21% da população idosa, isso é quase um quarto, precisa continuar no mercado de trabalho mesmo depois da aposentadoria para complementar suas rendas. Mas, independentemente disso, a gente tem vários exemplos de belos velhos. Pense em nomes como Fernanda Montenegro, que aos 95 anos segue encantando plateias, ou Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque, que aos 80 anos ou mais continuam compondo, cantando, subindo em palanques e mobilizando multidões. Esses exemplos nos lembram que a idade não é limite para a criação, para a arte, para a beleza. A vida pode e deve continuar sendo palco de expressões, de descobertas, de brilho. E se esses belos velhos são inspiração, a gente também deve olhar para histórias anônimas, como a da Dona Maria, que decidiu aprender a ler aos 70 anos e hoje escreve cartas para os seus netos. Ou o seu Antônio, que começou a pintar aos 65 anos e descobriu no pincel uma nova forma de alegria. Esses são exemplos típicos de pessoas chamadas ageless, ou sem idade. Eles não aceitam aquele rótulo pesado do seja um velho, transformando comportamentos e valores, legitimando novas formas de família e se reinventando permanentemente. Continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando e, principalmente, recusando as regras que os obrigariam a agir como velhos. Esses são exemplos de pessoas que não se tornam invisíveis, apagados, infelizes, doentes, deprimidos. Eles têm e mantêm os seus projetos de vida. Mas, a essa altura, vocês devem estar se perguntando, amitiers, o que tudo isso tem a ver com a Clínica Métier? A resposta é: tem tudo. Porque falar em estética sem falar de envelhecimento é falar de uma beleza incompleta. Aqui na clínica, a gente acredita que a beleza não acaba com o tempo, ela se transforma. Nosso papel é cuidar da pele, sim, do corpo, sim, mas, sobretudo, cuidar da autoestima, da saúde emocional, do acolhimento. Cada paciente que chega aqui traz consigo não apenas um rosto ou um corpo, mas uma história que merece ser respeitada, celebrada e, principalmente, cuidada. A gente não quer apagar o tempo, a gente quer honrá-lo, ajudando cada um a se reconhecer no espelho com carinho, com leveza e com amor. Por isso, amitiers, eu volto àquela pergunta com a qual a gente abriu o episódio. O que você quer ser quando envelhecer? Talvez a resposta esteja menos naquilo que os outros esperam de você e mais naquilo que faz sentido para o seu coração. Talvez essa resposta não esteja no espelho da vaidade, mas sim no espelho da alma. O tempo não precisa ser inimigo, ele pode ser aliado, ele pode ser professor, ele pode ser revelador. Envelhecer não é perder capítulos, é ganhar páginas novas no livro da vida. Na clínica, nós acreditamos numa estética que abraça a saúde, uma medicina que respeita a alma e um cuidado que celebra o tempo. Então, responda pra gente nos comentários o que você quer ser quando envelhecer. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe-o com quem você gosta. Um beijo para cada um.
Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.